Fala comigo, cartoleiros! Nesse vídeo aqui eu vou passar para você todas as novidades do sistema de valorização. Já temos os números e também atualizar os nossos times, né? Depois aí de grande parte dos jogos da Copa do Brasil já terem acontecido, tá? Bom, vamos começar aqui já mostrando os mais escalados. E até então, os dois Pedros são os atacantes mais escalados. Junto a eles a gente tem o Luizito Soares, que enfrenta o Cuiabá. No meio de campo, Alan Patrick, Arias e Alex Teixeira, os três começam com A, olha só. Nas laterais, René e Piton, Igor Gomes, Gustavo Gomes, Kehler e Odair Helmas. Aqui são os jogadores mais escalados. E esse time aqui está custando 104 cartoletas, porém, no geral, os mais escalados ainda não estão tão bem. Fizeram apenas 116 pontos. Na primeira rodada foi 56 e na segunda foi 60 pontos. Né? Então, assim, é um time que não encaixou ainda, né? Não está mitando tanto, então... Enfim, aqui são os mais escalados, que a galera tá mais confiando. Os capitães mais escalados por enquanto, a gente tem aqui o Pedrão, Cano, Soares, Hulk e Pedro Raul, beleza? Banco de reservas, o Everson, Gilberto, Puma, Vina e Bambu. Show? Então vamos então para a montagem do nosso time e começar a analisar também isso aqui, ó, mínimo para valorização, beleza? Antes de eu mostrar mais e entrar em detalhes, eu vou pedir para você rapidamente deixar o seu like aqui embaixo, beleza? O seu like ele é muito importante para mim e eu quero bater 3.000 likes nesse vídeo. Por quê? Eu vou te explicar. Sempre que você dá o like, se inscreve, comenta, faz qualquer tipo de ação assim dentro de um vídeo, o YouTube entende que o vídeo é bom e recomenda para mais cartoleiros. Então se você gosta do meu trabalho, gosta do conteúdo aqui, que eu tenho certeza que sim, é muito bom o conteúdo, dá o like aí, se inscreve e comenta qualquer coisa no vídeo que você vai estar me ajudando demais. Comenta, sei lá, quantos pontos você fez na última rodada, quantos pontos você quer fazer nessa rodada. Sempre essas interações ajudam. Então, peço para você sempre deixar o like, se inscrever, comentar, que isso vai me ajudar muito a continuar crescendo e bater os 200 mil inscritos aqui. Beleza? Então vamos lá, galera. Pau na máquina. Vou fazer um grande resumo aqui sobre valorização para você, tá bom? Primeiro ponto. Jogadores que ainda não estrearam, eles precisam de um mínimo para valorizar maior. Então, exemplo, o Veiga ainda não jogou, ele vai precisar de 90% praticamente do preço dele para valorizar. Isso aqui é para quem ainda não estreou. Caso do Veiga, caso do Terans, que ainda não estreou, o Rony, que ainda não estreou, pode estrear, Mendonça ainda não estreou, pode estrear. Esses jogadores, ó, por exemplo, Mendonça custa 12, ele precisa de quase o preço inteiro dele ali para valorizar. Então, assim, fuja de jogadores que ainda não estrearam, porque o mínimo para valorizar deles é maior do que o normal. E também jogadores que jogaram apenas uma partida, como por exemplo o caso aqui do Bruno Henrique, ele jogou apenas uma, precisa de muitos pontos. A gente tem aqui o caso também do Soteldo, do Galhardo, que jogaram apenas um jogo e precisam de muitos pontos. Então, jogador que não jogou nenhuma e que jogou uma, vai precisar de bastante pontos, fuja deles. Essa é a dica principal, beleza? Do mais, no geral, os jogadores aqui, ó, pode ver, os que mais precisam são os que estão nessa enquadrados aí. Ainda não estrearam ou jogaram apenas um jogo. Dos jogadores que já jogaram mais de um jogo, que é do Roger Guedes aqui para baixo, eles precisam, o que mais precisa é o Guedes, que precisa de 5,72. Ou seja, de um modo geral, os jogadores fazendo ali 5, 6 pontos, eles já vão valorizar, tá bom? A maioria aqui, ó, vai precisar de menos do que 5 para começar a valorizar nessa rodada. Grande maioria. Só aqui do Dudu para cima que vai precisar. Então a gente tem aí 10 peças com mais de 5 pontos para valorizar. O restante de todos os jogadores vão precisar de menos do que isso. Então qual que é a dica principal dessa rodada? Você tem que escalar jogadores que vão pontuar bem. Beleza? Não importa. O Nino na última rodada precisava de 6 pontos para valorizar, 5 e pouco. Muita gente deixou de escalar ele pelo preço e pela quantidade de mínimo. Ele foi lá e fez 15 pontos, ok? Então, assim, o mais importante é quantos pontos o jogador vai fazer. Você tá confiante no cara? Você acha que ele vai pontuar bem? Então é isso, você tem que escalar ele. O mínimo para valorizar tá baixo, beleza? Tá muito baixo, porque a maioria dos jogadores já jogaram 2 jogos, a maioria dos jogadores, enfim, tá bom? O próprio Soares, que foi mal nos 2 jogos, perdeu o cartoleta nos 2, só precisa de 4 pontos. Show? Então, atualizando aqui. Eu vou de posição por posição, passando para que vocês vão vendo e eu já vou escalando o jogador, beleza? Olha isso aí, dá o like, né, pô? É o mínimo. Então, vamos lá. Os goleiros, o que mais precisa aqui é o João Paulo e, respectivamente, ele é um dos mais caros, tá? Isso também tem uma relação bem direta.
Se você for pegar aqui os que menos precisam, eles são os mais baratos também, tá? O preço influencia muito no mínimo para valorizar do jogador. Então, é um outro ponto para você ficar de olho. Mas vamos lá, vou passar aqui em todos, dar um zoom aqui para ficar melhor para você ver. E você já vai conseguindo ver aqui qual que é o mínimo para valorizar deles, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar do maior para o menor. João Paulo é o que mais precisa de pontos. Então, na minha opinião, não faz sentido escalar ele. Embora tenha um bom jogo pela frente, ele possa ir bem. Acho que não faz sentido. Fernando Miguel, acho que é o mesmo cenário aqui. E aqui a gente vai descendo. O Léo Jardim acho que já compensa um pouco. Precisa ali manter o SG para valorizar. Acho que pode acontecer. O Everton, por enquanto, o Everton, 2 rodadas bem ruins do Everton. Só precisa de 3 pontos praticamente. O Everson, 2,20. Bem provável também. Tadeu, 2 pontinhos valoriza. Walter, 1,50 valoriza. E Lucão, só precisa de praticamente 1 ponto e ele está valorizando já, né? Então, de todos os goleiros aqui, eu acredito que a gente tem várias opções. A galera tá apostando no Kehler, tá bom? O Kehler, ele tá precisando atualmente de 2 pontos. Eu realmente acho que é um ótimo goleiro para a rodada, mas eu quero diferenciar. Bem provável que nessa rodada aqui a gente tenha alguns times poupando, tá? Então é importante a gente ficar de olho nisso. E eu acredito que, por conta disso, eu vou querer apostar, tô muito afim mesmo, assim, de apostar. O Everton, baita goleiro, cara. Eu fiquei na dúvida agora. Fiquei na dúvida. Tem algum goleiro em dúvida? Acredito que não, né? Nenhum goleiro ainda em dúvida. Perfeito. Enfim, eu acho que a gente tem grandes opções. O Kehler, pra mim, é um ótimo goleiro. O Everson em casa contra o Atlético Paranaense. O Galo tem que dar uma resposta, tem que vencer. Acho que ele pode ser exigido e trabalhar. Mas, na minha opinião, o Gabriel Chapecó, Gabriel Grando aí, né, mudou. É um grande nome, um grande nome. Por mais que ele tenha feito só um jogo, ele precisa de 2 pontos. Muito provavelmente o Cuiabá vai exigir dele, tá? Pode ser que ele mantenha esse SG, pode ser que ele faça defesas. Então, eu acredito que o Gabriel vai ser meu goleiro. Por exemplo, na rodada aqui 2, ele tomou gol e ainda assim fez 4 pontos. Acho que é muito provável que ele faça pelo menos 2, tá bom? E aí no banco de reservas, quero deixar o Lucão, já que ele precisa de pouquíssimos pontos aí. Show? Vamos para os laterais, ó. A gente tem aqui o Dodô e o Kelvin, que são os que mais precisam de pontos, por quê? Porque justamente eles ainda não estrearam, tá bom? Mas seguindo aqui a gente tem o Ayrton Lucas, 4 pontinhos só para o Ayrton Lucas, bem provável que ele cumpra isso. Temos o João Pedro aqui do Grêmio também, outro grande jogador aí numa fase bem interessante. Lucas Pires, assumindo a vaga do Felipe Jonathan, lesionado, bem. Marcos Rocha, precisa de 3 pontos, ó. René, 2,50, a galera tá apostando nele. Muito bom, muito bom. Puma Rodrigues, 1,90. Piton, 1,50. Olha isso, pessoal. A maioria dos jogadores vão precisar de pouquíssimos pontos. Então é aquilo. Quanto melhor ele for, mais ele valoriza. Então por isso é interessante você escalar jogadores que você acredita que vão bem, tá? O Piton acredito que vá bem, mas é um jogador que ele depende muito de participação em gol para pontuar. Na primeira rodada, sem SG, fez 5 pontos, porque deu assistência. Na segunda rodada, não deu assistência, não fez gol, negativou, sem SG. Então, eu acho que é um cara que ele depende muito ali do gol, da assistência, para que ele pontue interessante. Então, eu não iria com ele. A gente tem um PK, um cara que vem desarmando muito, embora eu acho que o Grêmio faça gol. Mas ainda assim, bem provável que ele valorize também, tá? Então, acho que o PK é uma ótima opção. O Puma, ele acaba entrando quase que igual o Piton, tá? Em 2 jogos ele tem 2 desarmes, beleza? 2 faltas cometidas. Ele acaba finalizando um pouco mais do que o Piton. O Piton não tem nenhuma finalização, tá? De modo geral, eu acho que os 2 laterais do Vasco possam ir bem, possam manter o SG, mas eu acho que tem opções melhores, tá bom? A gente tem o garoto Wesley, tá começando bem, mas ainda acho que é um pouco cedo para confiar, para escalar. Capixaba não começou bem, não começou com o pé direito, não vejo assim um cara para fechar o olho e escalar. Embora o Cruzeiro ainda não me convença, sofreu muito contra no meio da semana aí. Não sei se me convence o Cruzeiro contra o Náutico. Cara, bem difícil laterais na rodada. A gente teria o Mariano aqui contra o Atlético Paranaense. Daí a gente tem que ver como o Atlético Paranaense vai para esse jogo, se vai com o time titular ou com o time misto. A gente já viu que o Terans e o Kelvin devem voltar para esse time aqui do Atlético Paranaense, né? Assim, acho que é uma boa opção, mas preciso ver outras, né? Mais ou menos isso. Temos o Aderlan. Aderlan tem 8 desarmes, né, em 2 jogos, média de 4 desarmes por jogo.
É um cara que ele participa bem do ataque, ó. Ele já tem 2 finalizações para fora, 2 faltas sofridas, ele desarma. Enfim, é um cara que eu acredito que tenha ótimo potencial de imitada na rodada. Temos o René, que para mim é unanimidade. Ele é unanimidade da posição na rodada por desarmes, por SG, por participar do ataque. É um cara que 7 desarmes em 2 jogos é muita coisa. Muito bom, acredito bastante na mitad do René. Para mim, na lateral, ele é unanimidade, beleza? Temos o Marcos Rocha contra o Corinthians, tá? Olha a analogia, o Corinthians, basicamente, ele tá sem técnico, beleza? O Cuca acabou saindo. Ele tá desgastado, porque jogou, enquanto o Palmeiras pegou a Tombense com um time misto, o Corinthians jogou os 90 minutos, correndo, desesperado, foi para uma disputa de pênaltis, tá desgastado, tanto fisicamente quanto psicologicamente, de ir para os pênaltis, de ter o técnico demitido. Assim, é um clássico que o Corinthians ele chega numa estabilidade muito grande, ele chega muito balançado. Eu acredito que o Palmeiras vence o jogo. Os titulares acabaram descansando essa semana e tal. Hoje o Palmeiras é muito favorito para vencer. Acho que não toma nem gol do Corinthians, essa é a minha visão. Se tomar, se perder, é uma zebra. Essa é a verdade. O Corinthians, do jeito que tá, desgastado e tal, com todo respeito, acredito que o Palmeiras ganha o jogo. Então por isso eu vou com o Marcos Rocha. É um cara que teve 4 desarmes em um jogo. Ele desarma muito, participa do ataque, pode manter o SG. Muito provável que ele passe desse mínimo para valorizar, tá bom? Tô bem confiante nele. E ainda a gente tem aqui outras opções, como Samuel Xavier, que pega um Fortaleza. Ayrton Lucas, eu gosto muito desse cara. Realmente eu tô muito afim de colocar ele talvez até no lugar do Marcos Rocha, pensando nessa questão do clássico e tudo mais. Pode ser um negócio que pesa, mas para diferenciar, eu acredito que vai ter muita gente com o Ayrton Lucas. Para diferenciar, eu vou com o Marcos Rocha aqui. Mas o Ayrton Lucas é um cara que, cara, vai muito bem. Ele desarma, ele sofre falta, ele finaliza, ele tá sempre lá em cima. E precisa de 4 pontinhos aí para valorizar. O problema dele é o preço, né? Então, até para diferenciar, até para sair um pouquinho dessa questão do preço, eu acho que o Marcos Rocha, mesmo sendo um clássico, vai bem, vai desarmar, vai manter SG, pode participar de gols. Aqui é um jogo para o Marcos Rocha fazer assim, baixo, 8, 9 pontos, entendeu? Então estou bem confiante. Claro, mesma coisa que o Ayrton Lucas, talvez até uma opção seria tirar o René, mas, cara, para mim o René é unanimidade. Então, uma aposta minha é o Marcos Rocha, deixa o Ayrton Lucas no banco, de fora, pelo menos por enquanto, tá bom? E aí no nosso banco de reservas, aí sim a gente tem tanto o Juninho Capixaba, quanto o PK, quanto até o próprio Puma Rodrigues. Acho que os 3 aqui são bons, mas entre os 3 eu escolheria aqui o Capixaba, beleza? Na zaga, galera, a zaga a gente tem 2 zagueiros precisando de muitos pontos para valorizar, os 2 ainda não estrearam, ok? Canu fez um jogo só, então precisa de bastante pontos, mas quem já fez 2 jogos já precisa de menos. Por exemplo, o Gustavo Gomes aqui está precisando de 3,50. Pode bater? Pode. Tem grande chance. É o mais escalado, mas vamos ver outras opções por enquanto. A gente tem o Maurício Lemos, um cara que desarma bem, pode bater faltas, dependendo se o Hulk deixar. E tá sempre nos escanteios, enfim, acho que é um nome interessante. Temos o Murilo, precisando de 2,5 pontos, mas o Murilo até agora não se provou nesse campeonato, tá muito inconstante, perdeu muita cartoleta. Não sei, mas é uma opção, mas a média dele não agrada. Temos o Beraldo também, outro cara. Acho que o São Paulo lá no Couto Pereira ganha, mesmo com o time misto, acho que o São Paulo ganha. O Curitiba não me passou nem um pouco de confiança até agora. Acho que é um time que tá mal das pernas. O São Paulo, mesmo talvez com o time misto aí que deve entrar, acho que ganha, tá? O Dorival tá arrumando esse São Paulo. Temos aqui Fabrício Bruno, cara. Acho que o Fabrício Bruno é um excelente nome para rodada. É um cara que desarma muito, é um cara que finaliza, tá? Ó, tem uma finalização defendida já. Ele desarma. E contra o Botafogo, acho que mesmo que ele perca o SG, ele vai passar desses 2,20 pontos. Beleza? É uma aposta minha, João. O Botafogo vem bem. Provavelmente vai fazer gol. Beleza? Então é até um ponto para mim não escalar Ayrton Lucas. Mas mesmo sofrendo gols, eu acho que o Fabrício Bruno pontua bem. Pelos desarmes, pelas finalizações. Acho que ele pode ir muito bem. Tá? Além dele, quem que é a dupla dele aqui? Davi Luiz, né? Davi Luiz voltando aí, dá mais um reforço para o Flamengo defensivamente, beleza? Temos o Nino, mas o Nino fora de casa, o Fortaleza vem muito bem, difícil confiar. Eu acho que realmente, das opções aqui, a gente vai ter que cair no Gustavo Gomes, pelo SG dele contra o Corinthians, pelos desarmes, acho que é uma opção, tá? No nosso banco de reservas, eu já tenho meu nome na cabeça, é o Messias. Fez gol aí no meio de semana, é um cara que desarma bem,
pode manter SG, o América Mineiro vem de 2 derrotas, Santos também não tá bem, mas o América no Brasileirão é o lanterna, então assim, eu acho que o jogo aqui é pro Santos tentar segurar pelo menos o 0-0, 1-0 ali, não tomar gol. E se isso acontecer, o Messias vai valorizar, então eu acho que é um ótimo zagueiro também. A gente poderia deixar o Murilo no banco, mas essa inconstância dele aqui tá muito complicado confiar, beleza? Então é isso, fomos na defesa inteira já. Vou pro técnico, já vou pular aqui, que é a mesma coisa, ó, não jogou nenhum, mínimo pra valorizar lá em cima, beleza? Diniz, fora de casa, acho que complicado, que Fortaleza, ao contrário, em casa, mas ainda assim um jogo difícil. Aqui temos os favoritos, na minha opinião, Kudê, 3,30, Sampaoli, 3,60, Abel, 3,70 e Mano, 3,75. São os favoritos, tá? Deles, Kudê é o que menos precisa. Seguindo aqui, a gente tem o Pepa, também outro favorito, 3,17. Pedro Caixinha, do Bragantino, 2,20, tá bom? E do mais, esses times aqui, na minha opinião, eles não vão vencer, então acho que o técnico, a partir desse momento, a vitória, ela impacta diretamente na pontuação do cara, então tem que pegar um técnico que vai vencer. O Santos, para mim, não me passa confiança. O Vasco é um time que tá bem, tá encaixando, mas pega um Bahia na mesma situação, acho que não me passaria ainda confiança, beleza, de confiar e escalar. Então, das opções que a gente tem aqui, um técnico, eu acho que o time vai manter a SG e vai vencer, é o Abel Ferreira, beleza? Então, só do Palmeiras vencer e não tomar gol, por exemplo, ele vai passar disso aqui. Só disso. Então, acho que o Abel Ferreira é o nosso técnico. Mas a gente tem grandes nomes. A gente tem aí o Mano, o Jorge, o Kudê, o próprio Odair que a galera tá pondo, o Barbieri, são ótimos técnicos aí. Todos eles, acho que são válidos, beleza? Bom, seguindo aqui, a gente tem o Gerson metendo gol todo jogo, assistência, desarmando. O cara tá jogando muito. Mas eu acho que contra o Botafogo a gente deve ter opções melhores. Deve ter alguns nomes melhores. O Arias, fora de casa, não sei como ele vai comportar. Vamos ver. Fortaleza é um jogo difícil pra caramba. Acho que, né? Vamos segurar. Temos aqui o Alan Patrick. Aqui sim, tá entre os mais escalados. Para mim, vale muito a pena o Alan Patrick. Pelos desarmes, pelos chutes. É um cara que dá assistências, finaliza. E em casa, o Inter tem que ganhar esse jogo aqui. Beleza? O Inter ganhando, ele já brigaria ali no G4. Então tem que ganhar. Não tem jeito. Beleza? Tem que ganhar. Seguindo aqui, a gente tem o Raniel, outro cara de média básica, mas não sei, não confiaria. Precisa de 3 pontos. Ainda não tenho essa confiança tão plena. Bitelo, 3 pontinhos, bem provável. Bitelo, só de desarmes deve bater isso. Todo jogo se faz seus 3, 4 desarmes é o Bitelo. É um cara que também finaliza, ó, já tem 2 defendidas, uma para fora. Desarma, enfim, é um cara que fora de casa, principalmente, acho que ele pode entregar bons pontos. Tô de olho no Bitelo e vou escalar ele por enquanto no nosso time. Seguindo aqui, a gente teria o Everton Ribeiro, mas o Everton Ribeiro não dá para confiar muito. Né? Pode ser que ele limite, mas ainda não confio muito. Eduardo, fora de casa contra o Flamengo, acho muito difícil. Zaratio, bom. Fausto Vera, né? Meio complicado. Ele já tem 2 assistências, mas sem assistência. Ele teria negativado. Ele teria feito 1,60. Contra o Palmeiras, acho que não vale a pena. Tá? Alex Teixeira contra o Bahia, vale muito a pena. Por jogar em casa, é o cara que meteu gol no último jogo. Meteu assistência, desculpa, no último jogo. Chuta, acaba criando bastante ali pro Vasco. E contra o Bahia em casa, eu acho que o Vasco é favorito sim. E o Alex Teixeira pode entregar bons pontos aí, só precisa de 2,50 para valorizar. Temos o Zaratio aqui, o Zaratio voltou a jogar bem, mas esse Atlético Paranaense titular me incomoda, eu não confio muito, tá? Seguindo aqui a gente teria o Campanharo, ótimo jogador, desarma muito também, vale a pena. Matheus Fernandes, mesma ideia, líder de desarmes aí, pô, monstro, 10 desarmes já. Cristaldo, média básica também interessante, precisa de 2,5 pontos. Patrick em casa, só que aí pega o Atlético Paranaense já, né? Nestor tá jogando mais avançado, pode ser um outro nome interessante. Bruno Gomes vai ser titular agora, tá? Esse Bruno Gomes é um baita jogador. Então Bruno Gomes agora como titular pode ser que vá bem. Primeiro jogo fez 7 pontos, né? 100 gols sem assistência. A gente tem muitos meias. O Jairzão, desarme monstro. O primeiro jogo fez 5 pontos também, só de média básica. Lucas Evangelista voltando ao time titular. Cara, tem muitos meias interessantes nessa rodada. Muitos mesmo. Barleta do Corinthians, mas ainda não acho que dá para arriscar. O Corinthians está nessa fase bem, né, difícil de dizer. Gustavinho, ótimo jogador, mas
não vingou ainda. A gente tem o Bruninho voltando também, né? Não sei se eu passei aqui pelo Bruninho, mas o Bruninho do Bragantino em casa, voltando aí pro jogo, deve estar em dúvida o Bruninho. Ó, o Veiga precisa de 20 pontos para valorizar, acho que é muito arriscado se jogar. Benítez pode ser que jogue. Mal, Maurício, 5 pontinhos tá precisando. Queria achar aqui o nosso queridíssimo Bruninho, cara. O Bruninho aqui, ó, saiu. Mas ele, muito bom jogador também, se jogar, vale bastante a pena olhar, beleza? E para finalizar o nosso ataque aqui, então, vamos lá pro ataque. Acredito que temos grandes nomes. O Cano aí, fora de casa, contra o Fortaleza, sempre vai ser uma boa opção, cara. O Cano é muito difícil você deixar de fora. Lá ele, ó. Mas, falando de Cartola aí, acho que é um cara que não está entre os mais calados, porém vale a pena você colocar o Cano. Lá ele. Seguindo aqui, a gente tem também Dudu, mas o Dudu, por mais que ele venha participando de gols, ele tem uma média básica bem limitada. É um cara que tá na fase boa, tal, mas não fez gol ainda, se eu não me engano, em 2023. Não lembro, mas eu acho que ele não fez ainda em 2023 gol. Beleza? Dá assistência, mas a média básica do Dudu é 2, 3 pontos. Geralmente não é tão alta a média básica dele. Foi 2 rodadas boas, não confiaria. Gabriel Peck é um cara que está destruindo em casa, pode sem dúvida meter gol, já meteu 2 gols na assistência. Tá muito bem, 2 rodadas seguidas passando dos 11 pontos. O jogador que mais valorizou até agora, beleza? Acho que é um nome muito interessante para ver. Temos o Wanderson, outro cara que 2 rodadas seguidas indo bem, assistência, gol. É um cara que ele tem uma média básica interessante, justamente pelos desarmes. Ele tem 6 desarmes em 2 jogos. Um cara que desarma muito, finaliza, joga em casa, fase boa, acho que vale muito a pena. Temos o Pedrito contra o Botafogo, cara que meteu 4 gols aí no Maringá, mas, cara, é o Pedro, né? Não tem como deixar de fora o Pedro, velho. Pra mim, o Pedro, faz o que ele vem hoje, meteu 4 gols quarta-feira, pega o Botafogo, é clássico, o Flamengo precisando vencer depois da derrota pro Inter. Pra mim, o Pedro mete gol, é uma das certezas da rodada. Não à toa que o cara é o mais escalado e o capitão mais escalado. Pra mim, o Pedro não tem jeito. E aí, meu querido, agora entra o grande BO da rodada, tá bom? Por quê? Porque a gente tem Gabigol, a gente tem Suárez, a gente tem Hulk, a gente tem Pedro Raul, Paulinho, a gente tem outros que já passaram, como por exemplo o Cano, Dudu, o Wanderson. A gente tem muito nome no ataque também para decidir o nosso terceiro jogador, beleza? Por enquanto, na verdade, tem que decidir mais 2. O Pedro já tá no time, falta mais 2, beleza? Então, a galera está confiando no Pedro Raul e no Suárez. O Suárez, ele ainda não se provou, na minha opinião, e fora de casa contra o Cuiabá, eu acho que vai ser um jogo muito difícil. Ele pode até finalizar, ele pode até fazer gol, mas eu acredito que tem opções com fases melhores do que o Suárez. Não sei se você concorda comigo. Comenta aí, já aproveita para até ajudar no engajamento. Mas eu acho que tem opções melhores. A gente tem o Hulk. Hulk, ele é um cara que chuta muito, sofre falta, bate falta e tal, mas contra o Atlético Paranaense titular, me dá medo escalar o Hulk. Eu acho que pode ser o jogo que ele vai desencantar aqui, imitar. Mas contra o Atlético Paranaense titular, acho que tem opções melhores. Então aqui a gente já descarta 2. Temos o Wanderson sendo uma excelente opção. Porém, ele é caro, isso que pode atrapalhar. Por exemplo, se a gente escalar o Wanderson, no meu caso, eu vou ter grana para pôr outros. Mas na maioria de vocês, acredito que já vai encurtar muito a grana, porque o Pedro é caro, o Wanderson é caro, e vai pôr mais um cara caro, pode complicar. Então, e outro, o mínimo para valorizar dele é 4,50. Das opções, é uma das que mais precisam, igual o Cano, né? O Cano, para jogar fora de casa, contra o Fortaleza, o jogo é difícil. O Cano, ele vem de partidas aí, uma sequência muito grande de jogos e tal. Acho que ele vai fazer uma pontuação boa, mas pelo risco e pelo mínimo de valorizar, eu não vou escalar. O Wanderson, acho que é uma excelente opção, mas eu, João, eu vou optar por seguir a galera e vou colocar o Pedro Raul aqui, beleza? Pedro Raul, Pedro. E, cara, meu terceiro atacante, Cano, já falei que eu não vou. Gabriel Peck, vale a pena, mas 5 pontos, cara, não sei. Gabigol, velho, tá muito complicado de escalar aqui e decidir.
Temos o Paulinho só com 2,5 pontos. O Paulinho ele chuta muito, cara. O Paulinho ele é muito bom, muito finalizador. Ó, o Vitor Roque vai ser titular. Cara, difícil. Mas o meu terceiro atacante eu vou fazer um risco. Não vou pôr Hulk, não vou pôr Suárez. Pela fase que tá vivendo, eu tenho grana pra pôr o Cano. Ó, tem grana. Posso pôr. Mas nesse momento agora, eu vou encaixar o Wanderson no time. Pela fase que ele tá vivendo, um cara que desarma muito, tem uma média básica boa, pega o Goiás em casa, o Inter tem que ganhar. Pô, eu vou com o Wanderson. Na boa. Wanderson neles. E aí, aqui no meio de campo, no banco de reservas, eu vou encaixar o Campanharo. E no banco de reservas do atacante, que é o Pedro Raul, eu vou encaixar... Tá bem difícil, hein, Pedro Raul? Você me complicou, hein, Pedro Raul? Cara, e tem grana ainda pra apoio. Poderia ainda pôr o Cano, poderia pôr o Gabriel Peck, dobrar o Flamengo, pôr o Hulk. Mas acho que o Pedro Raul contra o Bahia vai brocar. Tem que ser ele. E no ataque aqui, então, no banco de reservas, vai o Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha deu assistências aí contra o Maringá, pode ser que esteja confiante, não sei. Então vai o Cebolinha. E agora falta o nosso grande capitão. Quem será que vai ser o nosso capitão? Quem será? Já deixou o like? Já se inscreveu? Então, fazer agora. Falta o nosso capitão. Quem vai ser? Pessoal, antes de seguir aqui, eu queria recomendar para vocês a WS. Conversei com eles e olha só o que o pessoal fez aqui pra gente nas odds da rodada 3. Tudo que eu sugeri no vídeo aqui, os caras fizeram, cara. A gente tem 3 apostas aqui que a gente consegue fazer com cotações muito boas mesmo, tá? Número 1, Internacional e Palmeiras não levam gol. Essa é a primeira aposta aqui que a gente consegue fazer. Número 2, Pedro do Flamengo e Pedro Raul vão fazer gol. Cotação 5, né? A gente está com os dois no nosso time. Acredito que a maioria de vocês também está com Pedro e Pedro Raul, beleza? E ó, podemos fazer essa aposta dos dois, cotação 5, ou seja, para cada R$1 que você apostar, se os dois fizerem gol, volta 5. Botou 100, vai voltar 500, né? Então, é legal essa apostinha aqui, hein, cara? Bem legal. Inter e Palmeiras não levam gol. E a gente ainda tem aqui Inter, Palmeiras, Flamengo e Vasco vencem. São os maiores favoritos, realmente, né? Ó, Inter, Palmeiras, Flamengo e o Vasco. Se os 4 vencer, a cotação está em 7 aqui. Lembrando, é importante também, na hora que você for vir aqui para se cadastrar, você colocar o nosso promo code para você ganhar um bônus de R$300. Você pode ganhar até R$300 de bônus só de você, na hora de vir aqui e se cadastrar, colocar o nosso promo code, beleza? Vou mostrar na tela aqui um exemplo prático de como que você pode fazer esse cadastro, tá? Ó, você vai clicar aqui em criar conta, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Entrou aqui no site deles, clicou em criar conta lá em cima, você vai colocar seu CPF aqui, né? Vou colocar qualquer coisinha aqui só para prosseguir. Vamos lá, deixa eu pôr o meu aqui, acho que é mais fácil, né? O meu CPF aqui. Feito. Colocando o meu CPF aqui. Aqui embaixo, ó, dá uma olhadinha. Indicação, o que você vai colocar? Você vai colocar aqui, ó, Clube dos Mitos. Por quê? Porque só de você fazer isso aqui, quando você depositar a grana até R$300 que você depositar, os caras vão dobrar. Olha aí, ó, até R$300. Então, se você botou 300, você vai ficar com 600 na casa de aposta. Você entendeu? Se você botou 100, vai ficar com 200. Olha isso aí. E tem tanto aposta como cassino, tem um monte de coisa aqui. Enfim, coloca o código Clube dos Mitos na hora de cadastrar sua conta aqui na AWS, porque você vai ganhar esse bônus de 100% até R$300. Botou 300 conto, vai ficar 600. Pô, isso aqui é absurdo, né? Muito bom. Enfim, vamos voltar aqui para a postinha da rodada. O que eu vou fazer? Eu tô com um saldo legal aqui. Eu tô muito confiante nos meus 2 atacantes, cara. Tanto o Pedro quanto o Pedro Raul. E eu vou mandar nesse bilhetinho aqui. Cara, vou pôr R$1.000. Sério, vou pôr R$1.000 nesse bilhete. Eles estão entre os mais escalados, os 2 Pedros. Eu acho que os 2 jogando em casa, os 2 batem bastante, chuta muito. Acho que os 2 aí eu vou bater essa aqui. Então, R$1.000 de aposta. Se os 2 fazer gol, só isso que eu preciso. Se os 2 fazer gol, volta 5.000. Acho que vale a pena.
fazer essa aposta aqui. Então, tá aqui então, ó. Minha seleção, mega aposta que a galera fez, que eu pedi, eles fizeram. Dentre elas, eu escolhi essa aqui, dos dois Pedros fazer gol. Colocando R$1.000, vou finalizar aqui então. Opa, só posso pôr R$300. Então, perfeito, vamos de 300 aqui então nessa. E aí, qualquer coisa, eu coloco 300 nas outras também. Prontinho. Tá feita a aposta então, 300. Se os dois fizer gol, volta 1.500. Foi essa apostinha que eu fiz. Dá pra gente fazer em outra aqui também, né? Inter e Palmeiras não levam gol. Será? Palmeiras eu acho que não leva, mas o Inter tem que ver como eles vão pro jogo, né? Ver como eles vão pro jogo. Por enquanto eu vou fazer só essa. Por enquanto eu vou fazer só essa. Mas as três aqui estão bem interessantes. E aí, galera, se você quiser depois explorar aí, ó, a gente tem o futebol ao vivo, né, ó, que tem vários jogos e tudo mais. Você pode jogos ao vivo e tal. Basquete, cassino, cara, tem muita coisa aqui. Muita coisa mesmo, beleza? Enfim, aí, ó, se a gente vir aqui em minhas apostas, já tá aqui nossa apostinha. Agora é só esperar. Beleza? Bom, voltando então pro Cartola, fica aí a recomendação da AWS, o link vai estar aqui na descrição e nos comentários. Você se cadastrando com o meu promo code Clube dos Mitos, você ganha até R$300 de bônus. Até R$300 que você depositar, os caras vão dobrar seu saldo lá. Beleza? Então fica a recomendação aí. Cria conta lá, bota o promo code, aproveita que tá tendo a super cotação. Sempre eu vou começar a fazer isso aí também, então sempre que tiver alguma oportunidade legal ali e tal, o Pedro Raul e o Gabigol fazer gol, sei lá, o Flamengo e o São Paulo ganhar o jogo. Sempre que eu ver que a galera tá confiando bastante, eu vou conversar com eles para eles fazerem uma cotação bem legalzinha assim e a gente mandar aqui para vocês, beleza? Então, para finalizar, já falei da AWS, vamos agora pro nosso capitão. Eu acredito que a galera tá toda com o Pedro do Flamengo, mas eu, João, vou querer diferenciar. Eu quero colocar o Pedro Raul do Vasco, beleza? Acho que por ele bater pênalti, jogando em casa, fez gol no último jogo, voltou a fazer gol, tá confiante, vou apostar nele, beleza? Pedro, ele tem um clássico contra o Botafogo, né, do Flamengo. Acho que vai fazer gol também, mas o Pedro Raul em casa contra o Bahia, o Vasco, do jeito que tá jogando, acho que o Pedro Raul vai brocar 2. Então por isso ele vai ser o nosso capitão aqui, beleza? Então tá aí o nosso time para mitar nessa rodada realmente, ficou custando aí 115 cartoletas. Não ficou caro, sobrou grana ainda, dá pra gente pôr mais jogadores. Mas, de um modo geral, é isso, beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. De novo, é importantíssimo para mim que você deixe o like, se inscreva para esse vídeo aparecer para mais pessoas. Se você assistiu até aqui, eu tenho certeza que você gostou das dicas, gostou do time. Então comenta aí o que você achou para interagir mais, para curtir, para mandar para mais galera esse vídeo aqui, beleza? Meta 3.000 likes. Tamo junto e entrem lá na AWS, se cadastrem, coloquem o promo code Clube dos Mitos, tudo junto. Clube dos Mitos, bem simples, né? Clube dos Mitos, bem fácil de escrever. Escreve isso lá. Do meu link aqui da descrição, quando você clicar, já vai estar escrito Clube dos Mitos, então você não precisa escrever, beleza? Mas se você entrar lá no site e for se cadastrar, coloca Clube dos Mitos, para você não perder essa promoção e você ganhar até 100% do que você pôr. Botou 100, vai ficar 200. Botou 200, vai ficar 400. Vai dobrar o que você pôr. Até R$300. Aí é aquilo lá, né? Se você puder pôr 300, vai ficar 600. É a melhor opção possível. Bom, é isso. Tamo junto. Bora pra cima. E valeu, galera. Bora mitar. Até mais.